Caros irmãos e irmãs, bom dia. Mais uma vez nós nos apresentamos na casa do nosso Deus para prestarmos culto ao seu santo nome. E é sempre um momento de nós refletirmos, um momento de estudarmos a palavra de Deus, de levarmos as nossas orações e suplicarmos ao nosso Pai clementíssimo que venha sobre as nossas vidas e que nos fortaleça no poder do Espírito Santo. Quero convidá-los, portanto, no início deste culto, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós leremos os versos 44 a 53. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós leremos os versos 44 a 53. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Nós louvaremos a Deus e a este Cristo ressuscitado, cantando ao Senhor o hino de número 303. E ao som do instrumento, a igreja deverá colocar-se em pé. Hino 303.
te adorar e para te adorar e bendizer e louvar o teu santíssimo nome. A tua adoração, Senhor, é que dá sentido à vida, é o que dá sentido à existência, ao tempo e a tudo aquilo que existe. Os nossos lábios louvam o teu nome, o nosso coração se eleva a ti e tudo que há em nós move-se neste dia santo para o teu santo louvor. Nós te bendizemos porque és nosso Deus e Criador. Nós te adoramos porque és o nosso Salvador. E as nossas almas se prostram a ti porque és o nosso Redentor. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação que nos alcançou. Obrigado porque ela nos transformou por inteiros. Obrigado porque ela vem trabalhando em nosso coração e vem lidando com aquilo que muitas vezes há de mal no nosso ser. E por isso, também confiados nesta tão grande salvação, suplicamos-te que perdoes as nossas faltas, que cures em nós as feridas da nossa alma, que as nossas iniquidades, que são muitas, sejam perdoadas pelo sangue remidor de Jesus Cristo. E que também, Senhor, como expressão do teu grande amor, fales conosco pela tua palavra. Ela que continua sendo a mesma palavra que transforma, palavra que constrói, palavra que reforma o homem e palavra que dá vida. Que ela, Senhor, preencha as nossas almas e nos conduza mais e mais para perto de ti. Nós te agradecemos, Senhor, por cada um dos irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes, bem como aqueles nossos irmãos e irmãs que nos têm acompanhado pelas redes sociais. Que nesta hora todos nós nos desprendamos de qualquer outro interesse ou pensamento e atividade dispostos diante de nós, mas que nos concentremos na palavra do Senhor, e que ela venha aos nossos corações e que triunfe contra a nossa rebeldia, contra a nossa insensatez, contra o nosso pecado, que Cristo resplandeça em nós, para que Ele também resplandeça através de nós na santa proclamação da sua morte e ressurreição para a salvação de todo aquele que crê. Guarda-nos, ó Deus, e edifica-nos na tua palavra. É o que suplicamos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem se assentar. Os irmãos, quero convidá-los a que abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. Atos 9, 31, assim nos diz a palavra do nosso Deus. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Qual a melhor estratégia para produzir o crescimento da igreja? Você passa pela literatura evangélica e é notória a crise dentro do pensamento e dentro das perspectivas que o mundo evangélico possui. Está cercado por um ambiente hostil, está repleto de problemas teológicos, e há uma inquietação que o tempo todo passa na mente e no coração de pastores e de escritores. Eles têm que observar um ateísmo crescente. Eles têm que, ao mesmo tempo, lidar com a ideia de espiritualidade que se espraia, mas não espiritualidade conforme a Escritura Sagrada,
na verdade, uma espiritualidade repleta de esoterismo ou daquelas disposições sentimentais que procuram resolver todos os problemas do ser humano. Além disso, tem que lidar com filosofias opostas ao cristianismo, e isso o tempo todo crescendo. A filosofia, a disposição ético-moral e especialmente um relativismo muito forte fazem com que a igreja se questione como é possível crescer neste mundo, como é possível lidar com as pessoas deste mundo e como é possível trazer o evangelho a essas pessoas, ou mais do que isso, fazer com que as igrejas fiquem cheias dentro da nossa época do século XXI. Muitas respostas são possíveis e, sobretudo, muitas respostas são dadas a estas questões. E geralmente as respostas que nós encontramos são respostas que não se adequam à Escritura Sagrada. Não é estranho você perceber, por exemplo, igrejas que têm flexibilizado doutrinas para que elas fiquem cheias. A crise da igreja na Europa, todos nós conhecemos. A crise produzida pelo relativismo, a crise produzida por conceitos ligados à ciência, a crise produzida diante do ateísmo crescente na Europa, nós conhecemos. E a resposta que a igreja, ou que muitas comunidades deram, é justamente flexibilizar aquilo que criam, flexibilizar aquilo que a igreja professava, flexibilizar inclusive doutrinas muito sérias para receber, para aceitar e para dialogar com pessoas que não estavam dispostas à transformação de vida, mas queriam continuar nos mesmos pecados, mas tendo um pouco de alívio na sua consciência ao fazerem parte de uma comunidade religiosa. Ora, nós sabemos que a igreja é lugar de pecadores, e nós sabemos que a igreja é lugar de pecadores que estão arrependidos. Portanto, nós ansiamos por alcançar aqueles que estão em pecado, aqueles que estão em erro, aqueles que têm uma vida imoral, mas para apresentar-lhes o Evangelho para transformação. A igreja nunca terá harmonia com a idolatria. A igreja nunca terá harmonia com o homossexualismo. A igreja nunca terá harmonia com o adultério. A igreja nunca terá harmonia com aquilo que não se une, não se completa e não se harmoniza com a Escritura Sagrada. Mas foi a resposta que a igreja na Europa, ou boa parte das igrejas da Europa, encontrou. As igrejas estão cheias, mas não estão cheias de pessoas que realmente foram transformadas, persistem nos seus pecados, mas com um alento psicológico, com um alento de que Deus recebe a todos. Deus não existe transformação, e as mensagens antigas, na verdade, fazem parte de um corpo histórico-cultural sobre o qual a Escritura Sagrada foi constituída, e por isso podem sofrer adaptações. Mas a grande questão surge em como fazer a igreja crescer. Há outras alternativas, e uma outra alternativa que se pode notar é inserir a igreja, é adaptar a igreja, é observar a igreja dentro de um contexto único, exclusivo, visando atender um público. É mais ou menos o que você enxerga dentro das leis de mercado. Você tem determinados produtos que são oferecidos a algumas pessoas, ou produtos que são oferecidos a pessoas com faixas etárias diferentes, a estilos de comportamento diferentes, com problemas físicos diferentes. Então você traz em compartimento pessoas, grupos, e então apresenta um produto que será correspondente à expectativa destes grupos. A igreja transformou-se na mesma coisa. E criou-se, por exemplo, igrejas que são núcleos para surfistas, igrejas que são núcleo para pessoas ligadas
a estilos musicais como rock, como reggae. Igrejas que são características de comunidades periféricas, que agora dialogam com estilos musicais, com estilos de comportamento, inclusive ligados ao funk, que é um estilo musical deplorável. Ou ainda igrejas que são próprias para lutadores, igrejas que são para homossexuais, igrejas para ricos, igrejas para pobres, igrejas para pessoas que não se combinam com um estilo e nem com o outro, mas têm estilos alternativos. Você tem tipos de igreja para todo tipo de gente. E a pergunta é a mesma: como é que se enche igreja? Como é que a igreja cresce? E eis aí mais uma resposta que é possível dar dentro da modernidade. Mas há outras alternativas, e essas alternativas você pode encontrar naqueles movimentos que querem dar vazão àquilo que há de mais íntimo no coração humano, que é a sua ganância. Você pode se deslocar do centro de Diadema aqui para a região de Eldorado, e você passa por algumas comunidades que nós bem sabemos deveriam tomar os devidos cuidados pelo tempo que nós vivemos, mas são igrejas que estão cheias. Eu não estou falando cheias de simplesmente os seus bancos preenchidos, eu estou falando cheias de pessoas se acotovelando até o lado de fora da igreja. Isso é possível você ver hoje, mas você então para ouvir a mensagem, e a mensagem é justamente dando espaço às intenções humanas, ao pensamento humano, aos desejos humanos, que não são desejos de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, ou reunir a comunidade para prestar culto. Ao contrário, é um desejo simplesmente por cura, é um desejo simplesmente por prosperidade, é um desejo simplesmente por riqueza, é um desejo simplesmente por ter ali uma paz, que não é uma paz de espírito, uma paz trazida pelo Espírito Santo de Deus, mas é uma paz simplesmente psicológica. E é isso que as pessoas buscam. Não há interesse na adoração, não há interesse no culto, mas há interesse na bênção que Deus supostamente poderia proporcionar dentro dessas comunidades. Há a mesma pergunta: como fazer a igreja crescer? Todas essas alternativas são possíveis, são realizadas, e mais do que isso, são estratégias extremamente pragmáticas, ou seja, são coisas que funcionam. Agora, o que nós devemos pensar, meus irmãos, é que não estamos diante de uma reunião de negócios, não estamos diante de uma reunião que é para tratativas simples, não estamos numa reunião de amigos, ou não estamos tratando de relações que são construídas a partir de simplesmente afeto, ou mesmo relações psicológicas ou necessidades em comum. Quando nós falamos sobre a igreja, lidamos com uma instituição que há como santa, a igreja que é imaculada, a igreja que pertence não a si mesma, mas pertence a outro que é o transcendente Deus. A igreja é aquela que observa para si mesma a dependência completa. Ela observa em si mesma a impossibilidade de fazer, a impossibilidade de realizar, e principalmente a sua dependência completa de um Deus que é vivo, de um Deus que opera, de um Deus que é tremendo e de um Deus que age sobre todo o universo. O que significa que não cabe à igreja determinar o que deve ser feito ou não pela sua própria ideia ou de acordo com o tempo em que ela se encontra, mas a ela cabe-se, ao contrário, se curvar, cabe à igreja se dobrar, cabe à igreja se colocar diante dos princípios apresentados por este santo livro que é a Escritura Sagrada, e a partir dele
pregar, a partir dele se organizar, a partir dele viver como a igreja e trabalhar como igreja, certo de que é o Senhor que em todo o tempo acresce ao seu povo aqueles que deverão ser salvos. Os dilemas dessa igreja do século 21 são muito parecidos com este que a igreja primitiva enfrentava. É uma igreja no seu começo, é uma igreja que tem dificuldades, é uma igreja que ainda precisa amadurecer, é uma igreja que ainda pode contar com um bom convívio, com a presença dos apóstolos. Ela tem grandes tarefas e a igreja tem que pregar o Evangelho, tem que anunciar Cristo, e o faz em diversos contextos, como nós bem conhecemos o texto bíblico. O começo da história não é dos melhores. A igreja, após um período de expansão dentro de Jerusalém, acaba se acomodando, e o próprio texto mostrará isso. E é então que ela, diante desse acomodar, tem que lidar com uma experiência das mais terríveis. Um homem pregador, um homem que cativava as pessoas, e um homem que tinha o seu coração ardendo pelo Evangelho, tornar-se-ia o primeiro mártir, Estevão. E nós conhecemos bem a história. Esse homem prega o Evangelho com intrepidez, e ele mesmo tem a gloriosa experiência de ver o Senhor Jesus Cristo em pé ao lado de Deus Pai. E aquela cena muito comovente nos mostra como Estevão, inclusive, é capaz de rogar por aqueles que tiravam-lhe a vida, como também é um homem que entrega a sua alma ao Senhor Jesus Cristo, e Cristo muito carinhosamente o recebe na eternidade. Mas esse homem não é apenas um protótipo de um cristão mártir, que seria o marco de toda a história da igreja, mas ele também é o início de uma outra situação da igreja. Enquanto no primeiro instante a igreja tinha relativa liberdade para pregar o Evangelho, para proclamar as boas novas de redenção, a partir de Estevão, a coisa fica totalmente diferente. É uma igreja perseguida, é uma igreja que tem que sair, é uma igreja que tem que deixar aquele núcleo de Jerusalém, tem que deixar as casas, tem que deixar o ambiente confortável, tem que deixar as famílias, para ir para lugares que eles nem mesmo sabiam, eles precisavam simplesmente sair. Mas o que nos chama a atenção é como saem. O que nos chama a atenção é como essas pessoas saem de Jerusalém. Nós não temos uma saída melancólica, uma saída com lamento, uma saída com um sentimento de que não se deve pregar, ou não se deve fazer absolutamente nada, porque aparentemente Deus abandonou o seu povo. Ao contrário, aquelas pessoas que saem de Jerusalém, saem pregando. E o texto vai dizendo que à medida que eles saem de Jerusalém e começam a ir para outras regiões, para Samaria, para a Galileia, ali também carregam consigo o Evangelho. A perseguição não para a igreja, a perseguição não diminui o ritmo da igreja, ao contrário, os cristãos conseguem ler o seu tempo e conseguem perceber o seu tempo de tal forma que usam inclusive a perseguição para pregar o Evangelho e para anunciarem a grande salvação que o Senhor Jesus Cristo tem para trazer ao seu povo. A igreja cresce, a igreja se expande, a igreja consegue caminhar até a Galileia, consegue já expandir-se até outras regiões, e é nesse período, inclusive, que nós observamos o aparecimento daquele grande personagem que é o apóstolo Paulo, que tem aquela extraordinária visão de Jesus Cristo, e logo é tocado pelo Evangelho, transformado pelo poder de Deus. Mas é um homem que demonstra o seguinte: que a igreja ainda era perseguida, que a igreja ainda tinha sobre si o ódio da parte dos judeus, o apoio a esse ódio por parte dos romanos, e eles então estavam numa situação muito complicada, sendo que ele mesmo, Paulo ou Saulo, estaria disposto a tirar a vida dos cristãos. Olhem que contexto difícil. Mas mesmo assim, a igreja valia-se desse contexto para pregar o Evangelho, para resgatar as almas, para anunciar Cristo e para trazer a belíssima mensagem de salvação para aquelas pessoas. Mas o texto que lemos, meus irmãos, que é um texto que vem após uma interrupção para tratar da história de Saulo e da sua conversão, é um texto diferente.
E é um texto que mostra uma situação diferente daquela que vinha acontecendo desde a morte de Estevão. Caminhando desde a morte de Estevão até aqui, o capítulo 9, verso 31, o que você perceberá é que há muitas perseguições, há mortes. Você tem que lidar, por exemplo, com o apóstolo Paulo tendo que fugir num cesto, e tudo isso marca profundamente a história do cristianismo neste momento. Mas quando você chega no verso 31, a coisa torna-se totalmente diferente. Quando você lê logo na primeira parte que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, a Galiléia e Samaria. São três regiões muito importantes da administração romana. Mais do que isso, são regiões muito importantes para o cristianismo e para a expansão do Evangelho. Lembre-se que Jesus Cristo, por exemplo, fala que os cristãos deveriam permanecer em Jerusalém e depois a igreja deveria crescer para as demais regiões, Judéia, Samaria, Galiléia, até os confins da terra, como nós bem conhecemos o texto sagrado. São regiões muito importantes para a administração romana, para o crescimento do cristianismo. E agora o que nos chama a atenção é que são regiões com muitos romanos e são regiões com muitos judeus, apesar das discussões que existem em Samaria, dos problemas que existem em Samaria, e da Galiléia pertencer majoritariamente aos gentios. Mas são regiões em que há judeus e regiões em que há perseguição. Mas agora o dado que nos chama a atenção é que nessas três regiões onde o cristianismo já se instalara, a igreja tinha paz. Nós, meus irmãos, estamos tratando aqui de um momento particular da igreja. E vejam, assim como a igreja deveria compreender o tempo anterior, que era o tempo de perseguição, e ao mesmo tempo não deixar de viver o Evangelho e não deixar de trabalhar pela pregação do Evangelho, ela precisava também entender esse período aqui. É muito provável, meus irmãos, que o texto se refira a aproximadamente ao ano 36. E nessa época há uma série de mudanças que acontecem dentro do cenário geopolítico em Israel, ou naquela região correspondente a essas três províncias aqui. Eu creio que vocês se lembram do governador Pôncio Pilatos. Ele tinha sido substituído nessa época. Afinal de contas, é notório na história que Pôncio Pilatos era um péssimo administrador, ainda mais numa região tão complicada como a Palestina. Ele é substituído. E eu creio que vocês se lembram também do sumo sacerdote Caifás, que é um homem que trouxe principalmente as complicações daquele momento final da história de Cristo, um homem disposto a acusar o nosso mestre. Ele também tinha sido substituído, ou seja, duas pessoas que estavam há muito tempo no seu cargo, duas pessoas que trouxeram complicações para o cristianismo, estavam agora sendo retiradas dos seus postos, e essa transição não foi uma transição simples, não foi uma mudança simples. Isso trouxe uma série de complicações dentro da Palestina. A ideia é, havia outras preocupações. Os judeus estavam de olho na transição do governador e na transição do sumo sacerdote, duas posições importantíssimas e com estreita relação com o Sinédrio, que administrava a Jerusalém e as regiões ligadas à Judéia. Então vejam, essas mudanças tiraram os olhos da igreja e fizeram com que estes olhos se voltassem para o seu contexto político, o que, pela graça de Deus, foi então motivo e foi o motor para que a igreja continuasse a pregar o Evangelho. Mas o que nós extraímos desse princípio imediatamente dentro desse texto? É que Deus, meus irmãos, não é um ser que simplesmente assiste a história, que simplesmente acompanha a história como se fosse um espectador, ou como se fosse aquele que não tem poder e intervenção sobre a história. Fica claro e fica evidente que todo o movimento histórico, toda a construção histórica e tudo aquilo que acontece dentro do âmbito histórico tem a intervenção direta de Deus. Olha, sempre foi assim. E você lendo os textos do Antigo Testamento, você nota isso com muita tranquilidade, você nota isso com muita perfeição, como Deus interage com a história, como Deus age sobre a história do seu povo o tempo inteiro. Deus que levanta reis, Deus que derruba reis. Deus que concede vitória a Israel,
Deus que concede a derrota a Israel, Deus que faz com que a nação prospere, Deus que faz com que a nação se derrube, Deus que levanta homens, inclusive ímpios, quando ele fala que levantaria homens como Nabucodonosor, homens como Ciro. Vejam, nós não temos nenhuma dificuldade em entender que Deus é Senhor completo e absoluto da história. E é assim que nós entendemos que a perseguição decorrente da morte de Estevão não foi mero acaso, assim como essa parte do texto não é um mero acaso. Mas em ambos os lados há uma mesma tentação. Por um lado, ser perseguido ou ter a sua vida ameaçada seria uma tentação própria para dizer: bom, Deus me abandonou, Deus abandonou a igreja, Deus está ceifando a vida daqueles que o amavam, daqueles que o serviam, daqueles que o adoravam. E portanto, por que pregar? Por que anunciar o Evangelho? Por que falar dessa salvação se nós teremos a nossa vida retirada de nós? É uma tentação que você pode observar dentro desse extremo. Mas o outro também, nós temos paz, nós temos tranquilidade, vamos continuar vivendo a nossa religiosidade aqui e continuaremos com o nosso culto. Mas para que pregar? Para que anunciar o Evangelho? Nós estamos numa posição bem confortável, não há a necessidade de pregar para outras pessoas, estamos satisfeitos aqui. Em ambos os lados você constata a mesma tentação. Mas o que esses lados nos proporcionam, e a história dessa igreja ainda nascente em Atos nos mostram, é que eles não tomam as situações que os envolviam, não tomam as ideias, não tomam o tempo, mas simplesmente observando ambos os tempos e ambas as situações, continuam fazendo as mesmas coisas, continuam vivendo da mesma forma, continuam amando a Deus e continuam servindo a Deus da mesma forma como sempre. É ler a realidade, mas não é depender dela para cumprir o chamado de Deus. Eles não eram ignorantes aqui, não são pessoas que vivem num mundo paralelo. Ao contrário, observa essa circunstância, observa essa situação, por um lado de perseguição e agora nesse momento de paz, mas não dependem dessas circunstâncias para trabalhar em favor do Evangelho. Não dependem das circunstâncias, não dependem do tempo, não dependem do espaço, não dependem da presença ou ausência da perseguição para cumprirem o seu chamado de pregar o Evangelho de Cristo. E o texto fala que diante de um contexto como esse, a igreja tinha algumas ações, mas mais do que isso, recebia algumas ações. As palavras que são usadas aqui são palavras que estão numa estrutura que nós chamamos de passivo. Passivo. O passivo é quem sofre uma ação. E portanto o que nós entendemos aqui é que a igreja era alvo da ação de Deus, e o próprio Deus movia o coração dessa igreja para que ela trabalhasse e para que ela fizesse a sua vocação, para que ela respondesse a sua vocação neste contexto. 3 palavras importantíssimas aqui que nós observamos: edificando-se, caminhando e no conforto. Meus irmãos, vejam só, num contexto como esse, também dependia-se inteiramente de Deus. E é nisso que nós observamos esta ação contínua de Deus, este cuidado contínuo do Senhor, de como Deus assistia à sua igreja e trazia toda a manutenção à sua igreja. Uma igreja que, para crescer, uma igreja que, para fazer com que outros a ela viessem, e uma igreja que, para se expandir no meio deste contexto, não precisou de ideias mirabolantes, não precisou se parecer com o mundo, não precisou se adaptar, não precisou tornar-se uma igreja que assistia apenas um núcleo da sociedade inclusive plural daqueles dias, mas uma igreja que precisava simplesmente da intervenção de Deus na sua edificação,
Essa palavra nós conhecemos, edificação. Quando nós tratamos no ambiente espiritual, nós entendemos muito bem o que ela quer dizer, que é o fortalecimento espiritual e tudo mais. Porém, essa palavra originalmente usada tem exatamente o sentido que nós conhecemos de edificar. E edificar tem muito a ver com construção, você construir algo, você trazer algo que ainda está nos rudimentos e fazer com que este algo cresça, com que ele se transforme e com que ele torne-se uma estrutura ainda mais robusta e firme. Isso você pode ver numa construção comum, uma construção civil, a construção de uma casa, de um prédio, de uma igreja, em que há estruturas, há fundamentos, e logo esses fundamentos levam à edificação de um prédio, ao crescimento de um prédio. Mas aqui, meus irmãos, não se trata de edificações de prédios ou de construção de prédios, mas trata de espíritos, trata da alma, trata dos cristãos e trata do modo como Deus, tão cuidadoso, olhava pela sua igreja. E agora, se nós queremos pensar em igreja que cresce, igreja que se multiplica, igreja que não é apenas cheia, mas igreja que realmente transforma vidas, é fundamental pensarmos na edificação e em como Deus edifica o seu povo. Nós não tratamos aqui, meus irmãos, de uma edificação pessoal, como se pelo meu próprio esforço simplesmente eu fosse edificado ou você fosse edificado, mas é uma ação de Deus. É Deus que edifica a sua igreja, é Deus que faz crescer a sua igreja, e tratando-se do ponto de vista espiritual, como é isso precioso. O Deus que nos toma, o Deus que nos transforma, e o Deus que está interessado no nosso crescimento espiritual. O Deus que está interessado em que nós tenhamos maior intimidade com Ele. O Deus que quer das nossas vidas que nós tenhamos maior compromisso com Ele e que a nossa vida realmente espelhe o seu caráter. Há tantas coisas a serem trabalhadas em nós. Há tantas áreas a serem transformadas em nós. Há tantas áreas que nós precisamos passar por esse amadurecimento. E não pensem que simplesmente pelo nosso esforço nós conseguiremos alguma coisa, mas é principalmente uma ação de Deus. É Ele quem edifica o seu povo e é Ele quem edifica a sua igreja. Mas ao mesmo tempo, é Ele que edifica o seu povo, que edifica a sua igreja por meios. Os chamados meios de graça estão diante de nós para que nós aprendamos e sejamos edificados nesse Deus precioso. Saber quem Deus é, saber quem é o Senhor, abrir as páginas dessa escritura sagrada que você tem em mãos e ler. E não se trata de uma leitura para que você tenha alento psicológico, ou para que você consiga ali manipular o texto segundo o seu entendimento, ou segundo os seus anseios, ou mesmo segundo aquilo que você tem vontade. Não é isso. Mas é abrir a Escritura para conhecer a Deus. É abrir a Escritura para saber quem é o Senhor. E quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós tememos. Mais o nosso coração se volta a Ele. Por isso que essa palavra edificando-se aplica, poderia ser colocada, edificando-se no temor do Senhor. Porque quando nós ouvimos a palavra, quando lemos, quando entendemos, mais nós percebemos quão pequenos somos. E mais percebemos quão grande é este Deus que nós servimos. Deus nos quer edificar, porque Ele sabe da nossa estrutura. Deus nos edifica, porque Ele conhece os nossos pecados. Deus nos edifica, porque Ele, mesmo que trabalhe em nosso coração a santificação, Ele sabe os nossos temores, sabe os nossos erros. E agora, ao nos edificar, o que Ele está fazendo é trazer força à estrutura, é trazer força ao prédio, é trazer proteção àquilo que haverá de ser construído, um
belíssimo edifício é trazer todo o aparato para que haja resistência diante de um mundo cruel, diante de pecados que nos assolam, diante do inimigo das nossas almas, que em todo tempo está tal qual um leão, querendo nos devorar, e para que saibamos dialogar e viver neste mundo. A edificação que Deus nos traz é quando nós abrimos a Escritura Sagrada, é quando nós entendemos essa palavra de Deus, que é o próprio Deus que nos abre o entendimento, e quando as nossas vidas são transformadas, quando as nossas vidas são trabalhadas, porque entendemos quem Deus é. Quando nós entendemos quem Deus é, imediatamente nós reconhecemos o seu poder, imediatamente reconhecemos o seu amor, imediatamente reconhecemos que o melhor lugar para estarmos é na sua presença, e a nossa vida caminha nessa direção, na oração, na santidade, na leitura bíblica, nas nossas vidas temos nossos hábitos transformados, as nossas manias transformadas, e tudo aquilo que nós vemos à luz da palavra que precisa ser transformado, rogamos a Deus que transforme. Essa edificação traz a verdadeira paz. Essa edificação traz o verdadeiro entendimento da graça. Essa edificação traz o verdadeiro entendimento de quem nós somos e de quem Deus é, o Deus que se revela. E essa edificação visa que nós sejamos pessoas que mais e mais espelhemos o caráter do nosso Deus, em paz, em santidade, em justiça, naquilo que nós fazemos. E tudo isso presidido pela Escritura Sagrada. Tudo isso presidido por essa santa lei de Deus. Tudo isso presidido pelo conhecimento que essa lei de Deus nos traz. Em outras palavras, a edificação que Deus proporciona em nossos corações é uma edificação da palavra. Ela transforma, ela liberta, ela fortalece o nosso ser, ela nos dá consciência do erro, ela nos dá consciência do pecado, e ela nos apresenta a graça que tudo liberta e que tudo perdoa. Para que a igreja cresça, nós precisamos da palavra, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos amar a palavra, nós precisamos ter intimidade com essa palavra, nós precisamos ter esse livro tão precioso que está nas nossas mãos, de fato, como regra de fé e de prática, e não simplesmente como um livro que você carrega para vir à igreja, ou que você deixa aberto dentro da sua casa, como se fosse uma espécie de amuleto, de talismã. Essa palavra é viva, essa palavra transforma, essa palavra purifica o nosso ser, e é isso que nós mais precisamos. Não são estratégias mirabolantes, não são estratégias grandiosas, não é simplesmente um pragmatismo barato e vazio, mas se nós queremos ver igrejas crescem, e não simplesmente um crescimento numérico, mas uma transformação de vidas, um crescimento espiritual, o que nós precisamos é dessa palavra de Deus, o que nós precisamos é de fidelidade com essa palavra. O que nós precisamos é enxergar Deus, enxergar Cristo, enxergar a redenção nessa palavra, porque é isso que as pessoas precisam ouvir. Por isso também que você pode entender o movimento da nossa época, de pessoas que têm deixado comunidades que não pregam verdadeiramente o Evangelho, à procura de igrejas sérias, à procura de igrejas simples, à procura de igrejas que simplesmente abrem a palavra de Deus e fazem exposições fiéis. É isso que as pessoas precisam, porque a palavra que liberta é a palavra que nos constrói, é a palavra que nos corrige, é a palavra que acerta ali as nossas vidas. Não são opiniões, não são meramente interpretações do texto, querendo trazer além do psicológico, tentando cativar pessoas a partir da própria ganância destas, mas é a palavra que realmente
visa a santidade e visa uma vida que se move para a adoração do nosso Deus. A igreja que era edificada, a igreja que caminhava no temor do Senhor. Além dessa edificação no temor do Senhor, nós percebemos o caminhar no temor do Senhor. Meus irmãos, essa expressão nós já conhecemos. A ideia de caminhar tem muito a ver com a cultura judaica. E tem a ver com a cultura judaica porque essa ilustração de caminho, de andar, de trilhar alguma direção, tem sempre a ver com o procedimento de vida. Tem sempre a ver com o modo como as pessoas se portam, como elas se comportam e como elas têm a relação ou não com a moralidade própria do texto bíblico. Por isso que é justamente uma ilustração de caminhos que o primeiro salmo inicia, e o salmo primeiro vem justamente trazer a ideia de caminho, trazer por onde nós andamos, aonde nós paramos, aonde nós nos assentamos para ser correspondente à nossa vida. Por isso que o homem justo, o homem feliz, é justamente aquele que não anda por qualquer caminho, é aquele que não vai em qualquer direção, e é aquele que tem se deixado de aproximar daquelas pessoas que o trariam corrupção. Essa ilustração, portanto, muito conhecida, também é aplicada aqui nesse texto, em que o escritor sagrado, depois de falar sobre a edificação da palavra, do crescimento da palavra e do amadurecimento espiritual pela palavra, ainda fala que a igreja crescia e caminhava, aliás, no temor do Senhor. Se caminhar quer dizer, em todo o Antigo Testamento, a ideia de que a igreja vive uma vida correta, o povo de Deus vive uma vida correta, aqui não seria diferente. Além de uma edificação da palavra, a igreja precisa de santidade. A igreja precisa de santidade. E essa santidade não é meramente um comportamento moralmente aceito. Não é só fazer o que é correto, não é só fazer aquilo que é bom e aquilo que é justo, mas o próprio texto nos dirá, fazendo um link com a próxima expressão que há de se juntar às duas anteriores, que esta vida ou que este caminhar também tem a ver com o temor do Senhor. Se ao ter temor do Senhor, a igreja é edificada porque sabe quem Deus é, ao ter temor do Senhor, também a igreja vive em santidade, por saber quem Deus é e por saber o que Deus faz. Deus é santo. Deus é santo. E há uma urgência em falar sobre essa doutrina constantemente. Deus é santo. Nele não há imperfeição. Nele não há nada, absolutamente nada, o mínimo de pecado. Ao contrário, o texto bíblico diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver mal. Deus é o padrão de toda moralidade. É a partir dele que se vê o que é correto e o que é errado. Deus é santo, é puro, é imaculado, e nele não há nenhum fragmento de qualquer coisa que seja má ou pecaminosa. Deus é santo. E conhecer esse atributo maravilhoso de Deus necessariamente leva o homem a edificar-se ao conhecê-lo, mas também a caminhar nos seus santos caminhos. Quem é o padrão para nós? Quem é o padrão para nós? Aquilo que Deus fala para o seu povo constantemente, isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é muito claro. Sede santos, como eu, Senhor vosso Deus, sou santo. O padrão para nós não é nenhum homem, a não ser Jesus Cristo. O padrão para nós não é nenhuma ideia, a não ser o conceito da santidade de Deus, o próprio ser de Deus, a própria existência de Deus, o próprio atributo da santidade de Deus é que leva o seu povo a responder um caminhar correto. Mas mais do que isso, notem que a relação da santidade de Deus com o mundo é uma relação em que Deus, por vezes,
age. Não há dúvidas. Deus muitas vezes, por sua santidade e por conta do pecado do mundo, age. E há muitas histórias para nós relatarmos nesse sentido. A santidade de Deus é que fez com que o Senhor expulsasse o primeiro casal do jardim. A mesma santidade de Deus é que fez com que toda a terra fosse amaldiçoada. Essa mesma santidade de Deus e a sua pureza é que trouxe o juízo sobre todo o mundo no dilúvio, ou que trouxe a destruição sobre Sodoma e Gomorra. Esse mesmo juízo é aquele que é capaz de tirar a vida de reis. É o juízo que tira, como nós já estudamos, a vida do rei Acasias, assim como a vida do rei Asa. É o juízo de Deus que faz com que o seu povo vá para outras regiões como cativo. É a santidade de Deus que olha para o pecado do seu povo e faz, por exemplo, como nos trata o livro de Amós, com que o povo tenha fome, com que o povo perca em batalhas a vida dos seus jovens, e faz inclusive com que terremotos assolem Israel. E o livro do profeta Amós vai discorrer a respeito disso, falando justamente isso. É Deus quem faz essas coisas. É um Deus de juízo. É Deus que colocou Israel nas terras dos assírios, é o mesmo Deus que colocou Judá na terra dos babilônios. Portanto, Deus é santo, e o seu povo é chamado a viver em santidade, porque Ele e apenas Ele é santo. Mas a nova aliança isso teria mudado. Às vezes a impressão que nós apresentamos é uma impressão, digamos, marcionita. Marcionita porque se refere a um herege dos primeiros séculos da igreja chamado Marcion. Esse Marcion falava o seguinte: o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. O Deus do Antigo Testamento é um Deus iracundo, é um Deus de juízo, é um Deus que pune o seu povo, e o Deus da Nova Aliança, o Deus do Novo Testamento, é um Deus repleto de amor, de misericórdia, de bondade. Esse pensamento de Marcion muitas vezes atinge a igreja. Nós pensamos que Deus simplesmente mudou. Um princípio escriturístico inegociável é que Deus não muda. Deus não muda. E desde a eternidade até a eternidade Ele continua sendo o mesmo e único Deus. É por isso que no texto de Atos você notará algumas coisas muito importantes. É o Deus que tirará a vida de homens como Herodes. Nós sabemos da história e sabemos que ele foi o Deus que retirou a vida de Herodes a partir de uma morte terrível. Assim como nós sabemos também que esse mesmo Deus, diante de uma mentira aparentemente simples de um casal, Ananias e Safira, Deus tirou a vida do casal. E o texto lá fala que o tirar da vida deste casal trouxe grande temor. E assim essa palavra aparece novamente. É isso que o texto nos quer chamar a atenção. A edificação a partir da palavra é porque nós conhecemos a Deus e tememos a Deus. E o caminhar em santidade também é por isso. Nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o Senhor, e sabemos que com Deus não se brinca. Sabemos que o Senhor tem os seus olhos que permeiam toda a terra, e sabemos que o Senhor tem os seus olhos sobre a igreja, que olha a igreja. Por isso que essa palavra não pode ser tomada de qualquer jeito. E há pessoas que querem manipular o termo, querem abrandar o termo, mas a palavra aqui, para vocês terem uma ideia, é a origem para a palavra fobia. A palavra grega aqui empregada é a palavra originária para o termo fobia. E fobia nós conhecemos, é medo. A ideia é: a igreja edifica-se, a igreja cresce, aliás, caminha, ao mesmo tempo que ela é edificada e que ela é conduzida nos caminhos de Deus, porque ela, ao conhecer a Deus, ela tem medo, porque sabe do poder que o Senhor tem. O que nós precisamos então, para que a igreja cresça: palavra, santidade e ao mesmo tempo conforto do Espírito.
Meus irmãos, como nós precisamos do consolo do Espírito. O Espírito Santo, sendo aquela pessoa enviada da parte do Pai e do Filho, vem para cuidar da igreja, vem para conduzir a igreja, vem para encaminhar a igreja. E vejam, é Ele que edifica o seu povo, é Ele quem faz com que a igreja caminhe em santidade, afinal de contas, é Ele que nos santifica, e Ele também que nos conforta, que nos consola. Mas consolar do quê? Olhem quanta instabilidade que essa igreja vivia. Ela estava num momento de paz aqui, mas antes houve perseguição e depois haveria perseguição. A igreja precisava de conforto, e essa palavra de conforto também tem muito a ver com incentivo, tem muito a ver com o movimento do Espírito em impulsionar a sua igreja para continuar pregando. Mas além disso, os traumas que os pecados trazem, os traumas que uma separação traz, os traumas que teve que sair da sua própria região e ir para outra por conta de perseguição, tudo isso machuca pessoas. E é por isso que o Espírito Santo vem para consolar, vem para confortar, e vem para, como de um bálsamo, tratar os nossos corações, lidar com os nossos corações, purificar os nossos corações e nos trazer aquilo que nós mais necessitamos, que é a presença real de Deus em nós. É isso que o Espírito Santo faz. Essa tríade é inseparável. A edificação pela palavra, uma vida de santidade caminhando no temor do Senhor, e o consolo proporcionado pelo Espírito Santo. O Espírito nos consola pela palavra, o Espírito nos consola com a sua presença, o Espírito nos consola pela oração, o Espírito faz com que nós tenhamos paz neste mundo, e mais do que isso, é o Espírito que faz com que as nossas vidas se elevem a Deus. É o Espírito que nos mostra quando nós estamos em erro. E o ministério do Espírito é maravilhoso, porque ele, ao mesmo tempo que nos mostra o erro, é Ele quem nos conduz à oração, ao arrependimento, é Ele quem nos edifica pela palavra, é Ele que nos conduz à vida de santidade, ou seja, nós dependemos inteiramente do Espírito para vivermos. O texto mostra isso. O Espírito que é o Consolador, é a mesma palavra que Jesus Cristo usa, o Paráclito, aquele que é o enviado para consolar, o enviado para trabalhar os corações, o enviado para trazer paz, e aquele que move a igreja. A paz interna, o consolo interno que o Espírito Santo proporciona em nós é o que nos move. Afinal de contas, meus irmãos, pensem bem, nós estamos diante de um mundo que é hostil. Nós estamos diante de um mundo que milita contra o cristianismo. Estamos diante de ideias, religiões, conceitos, filosofias que sempre serão contrárias àquilo que professa a fé cristã. E não é diferente desse tempo. Se não fosse o encorajamento do Espírito, se não fosse o consolo do Espírito, se não fosse o fortalecimento do Espírito, qual de nós se levantaria para pregar o Evangelho? Nenhum. Nenhum de nós. Mas ao contrário, esse Espírito que cumpre a promessa de Cristo, como nós lemos no texto sagrado, de vir aos corações dos homens e habitar nesses corações, é o Espírito que nos move em paz para anunciarmos as boas novas de salvação. E aí, como consequência, o texto termina dizendo: crescia em número. O processo não é inverso, de se crescer em número primeiro e depois buscar a edificação, o caminhar e o consolo em Deus. O processo não é você ter uma igreja cheia, com ideias erradas, vazias e distante daquilo que é pregado e daquilo que é próprio da palavra de Deus. Ao contrário, o princípio está na edificação,
O princípio está no caminhar em santidade. O princípio está no consolo que o Espírito traz ao coração. E aí sim, nós vemos o crescimento da comunidade, independente do tempo, independente do momento. Porque esses três elementos, com essa consequência, também aconteciam no momento de perseguição. Também aconteciam quando a igreja estava presa, quando a igreja estava perseguida, quando a igreja estava sendo maltratada. E o ministério de Paulo mostra muito bem isso, como ele mesmo preso, ainda tem condições de pregar o Evangelho, ele usa o ambiente de prisão para anunciar as boas novas de salvação. O que nós precisamos, na verdade, meus irmãos, é lermos o nosso tempo. Precisamos ler o nosso tempo. Precisamos observar as filosofias da nossa época. Precisamos observar as tendências religiosas da nossa época, os ideais da nossa época, as aspirações da nossa época, aquilo que as pessoas acham de bom, e nos perceber a mudança de cada época e ler a nossa própria. Mas esse exercício é o exercício que nós fazemos simplesmente para comunicarmos o Evangelho e simplesmente para pregarmos o Evangelho. Nós não mudaremos a nossa prática, nós não mudaremos as prioridades, nós não mudaremos o modo como nós pregamos o Evangelho simplesmente para atender uma época, porque a época muda. As épocas mudam, as transformações são naturais, mas permanece o mesmo santo Evangelho. A igreja precisa conhecer o seu tempo, mas não deve jamais se render a ele. A igreja precisa conhecer a sua época, mas não se render a ela. A igreja precisa conhecer o pensamento que está ao seu redor e dialogar com esse pensamento e confrontar muitas vezes esse pensamento e ao mesmo tempo saber o que é bom e que pode ser aplicado à luz da Escritura Sagrada, mas não se render a esses pensamentos. Ao contrário, se ela quer crescer, se ela quer amadurecer, se ela quer ser uma igreja relevante para o seu tempo, ela precisa edificar-se e ser edificada. Ela precisa de palavra. Nós precisamos de palavra. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos amar a Bíblia. E é um chamado urgente. É um chamado urgente. Nunca se viu tanta ignorância sobre o texto bíblico. Nunca se viu um tempo em que as pessoas simplesmente não conhecem as histórias, não conhecem os profetas, não conhecem os ditos do Senhor Jesus Cristo. Um tempo em que as pessoas sabem mais sobre moda, sobre novela, sabem mais sobre notícias de Facebook, do que o texto bíblico que rege ou que deveria reger as suas próprias vidas. Pessoas que sabem falar sobre tudo. E você vê pessoas que sabem dialogar sobre tudo. Perguntas sobre política, a pessoa sabe. Perguntas sobre economia, a pessoa sabe. Sobre história, a pessoa sabe. Mas sobre o texto bíblico, que é fundamental, a pessoa não sabe. E se diz cristão, se diz cristã. Aonde nós vamos parar com isso? Aonde nós vamos parar com essa inversão absurda de prioridades? Deus nos edifica pela palavra. Deus nos molda pela palavra. E se você tem observado que tem uma vida medíocre em pecado e não tem amadurecido, não tem crescido na fé, observe bem aonde está o seu amor pela Escritura Sagrada. Aonde está o seu amor por este livro que você tem em mãos e que muitas vezes toma pó durante a semana porque você não lê? Mas ao contrário, olhe para o alto, olhe para o Senhor e busque nele a edificação. E saiba, Deus não é aquele que recolhe o braço na hora de nos edificar, ao contrário. Ele, com uma liberalidade ímpar, derrama sobre nós todo tipo de benefício, todo tipo de aperfeiçoamento,
todo tipo de edificação, todo tipo de graça que nós muitas vezes precisamos. Mais do que isso, meus irmãos, o que a igreja precisa para o seu crescimento é de santidade. O grande problema que a igreja enfrentou na Idade Média, o grande problema que a igreja enfrentou no início da Renascença, e que levou muitas pessoas ou a terem comportamentos e pensamentos equivocados, ou mesmo a abandonarem a igreja, foi justamente o baixíssimo nível da santidade da comunidade de fé. Pessoas que não se preocupavam com a vida cristã, pessoas que não se preocupavam em buscar a Deus em santidade, pessoas que não tinham o temor do Senhor, e pessoas que não queriam de forma alguma se render ao Deus de toda consolação, ao Deus de toda santidade. Não queriam conhecer a Deus como Ele é, não tinham medo, não tinham temor do Senhor. Daí você vê na história que já no século XV, no século XVI, havia inclusive prostíbulos para padres. Havia inclusive sacerdotes que zombavam das comunidades nas missas em latim. Afinal, o povo não entendia latim. E essa é uma das razões para que palavras sem sentido ou palavras vexatórias fossem despejadas sobre o povo, porque não havia santidade. Daí você vê tantas pessoas que caminham no pecado e não estão nem aí. Meus irmãos, a igreja precisa de santidade. A igreja precisa caminhar de fato nas vias que são propostas por Deus, nos caminhos que são deixados por Deus, tendo o entendimento de que Ele é justo juiz. Com Deus não se brinca e do Senhor não se zomba. Ele olha o coração, Ele olha a vida, Ele olha a prática. E se temos desprezado o seu entendimento na Escritura, e se temos caminhado por vias que não se coadunam à sua santa vontade, é tempo de arrependimento, para que a igreja cresça, para que a alma se renda ao Evangelho, para que o mundo conheça o grande Deus que nos salvou. E além disso, a igreja precisa do conforto do Espírito. A igreja precisa do encorajamento do Espírito. E é natural que a igreja tenha. O que significa isso? Que a igreja, quando realmente uma igreja que tem a presidência do Espírito Santo, e o Espírito agindo nos corações humanos, é uma igreja que se desperta para pregar. É uma igreja que se desperta para anunciar o Evangelho. Esse consolo aqui é o encorajamento do Espírito, para que nós saibamos ler o nosso tempo, para que nós saibamos ler as tristezas, saibamos ler as alegrias e nunca desistamos de pregar o Evangelho. Não tenhamos vergonha de Cristo, como Ele não teve vergonha de nós. Não tenhamos vergonha do Evangelho, desse Evangelho que nos salvou, que nos libertou, que nos perdoou. E esse encorajamento do Espírito é para que nós rompamos as portas de uma comunidade eclesial e que anunciemos o Evangelho a todas as gentes, parentes, amigos, vizinhos, estranhos, pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que nós nunca vimos na vida. Anunciemos o Evangelho, tudo isso com a coragem que o Espírito Santo nos dá. E é estranho vermos igrejas que não querem evangelizar, igrejas que não têm prazer em anunciar a salvação às almas, umas igrejas que não querem saber disso, que é um princípio que Deus e Cristo deixou para nós. E alguns que chegam inclusive a usar de estratégias supostamente teológicas para defenderem a sua não prática de evangelização. E alguns chegam a dizer o seguinte: bom, Deus elegeu os seus, logo eles serão salvos de todo jeito, portanto a igreja não precisa pregar. Há muitos que entendem dessa forma, mas não é assim que nos trata o Evangelho. E não é dessa forma que o Senhor nos instrui, e não é para isso que o Espírito Santo nos consola e nos encoraja. Mas edificando-nos na palavra, vivendo em santidade, respondendo a essa coragem que o
andar proclamando o Evangelho, a igreja cresce em número. Neste processo onde nós estamos, neste crescimento numérico da igreja, qual a nossa posição? Se nós queremos, de fato, ver uma igreja cheia, ou mais do que ver igreja cheia, observar pessoas que têm a vida transformada por Cristo, é necessário que amemos a Escritura Sagrada, que deixemos aquilo que nós temos atualmente por prioridade para nos gastarmos nessa palavra, conhecendo tudo a respeito dela, assim como é especialmente necessário que nos voltemos à santidade, que nos voltemos ao arrependimento. O mundo enxerga em nós Cristo que nós professamos. É possível você, onde está, as pessoas olharem para a sua vida, para o seu comportamento e reconhecer: é um cristão, é uma cristã, ou não. Mas, sobretudo, coragem. O Espírito não nos dá covardia, ele nos dá coragem para pregarmos o Evangelho e assim almas se renderem a Cristo. Nós não precisamos de estratégias mirabolantes, nós não precisamos reinventar o Evangelho, não precisamos adaptar a mensagem do Evangelho para atender um ou outro grupo. Nós precisamos simplesmente de palavra, coração, de santidade, de coragem, para respondermos a esse santo chamado que o Senhor Deus nos confiou. Que Ele derrame isso sobre essa igreja, sobre as muitas igrejas que o professam verdadeiramente, mas especialmente que Ele derrame isso sobre vidas, sobre as nossas vidas, para não só que a igreja cresça numericamente, mas para que verdadeiramente almas sejam transformadas pelo poder desse grande, soberano Deus, Senhor do céu e Salvador dos homens. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Nós louvaremos a Deus dessa feita com um grupo de cânticos. Esse coro de pé.
de Ti, Senhor. A nossa vida sem Ti não tem nenhum sentido. No Senhor nós encontramos a paz, em Ti repousa a nossa confiança e esperança, e na Tua salvação temos um descanso. Com Deus, nós Te louvamos e exaltamos, porque estamos unidos inseparavelmente a Ti. As nossas almas Te pertencem, nossos corpos Te pertencem. E isso nos alegra, porque esta pertença santa é vinda da Tua graça, que ao olhar para nós, mesmo enxergando pecados, mazelas e aquilo que havia de mais destrutivo, ainda assim de nós teve compaixão, perdoando todas as nossas faltas, ao enviar Teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor, para morrer por aquilo que cometemos contra Ti. Senhor, como igreja Tua, entendemos a nossa eleição, entendemos o Teu grande amor e compreendemos que o Senhor, de um modo extraordinário, nos quis amar e salvar para a Tua própria glória. Também, Senhor, observamos este mundo, observamos a sua filosofia, observamos o nosso tempo, observamos as suas inclinações, a sua imoralidade. E, bom Deus, nós não queremos nos juntar a tudo isso para que haja crescimento numérico ou transformação na vida das pessoas. Nós não nos rendemos, Senhor, mas mesmo compreendendo a nossa época, imploramos a Ti que o Senhor seja o motor para o crescimento da igreja, que o Senhor seja o braço que a empurra, seja a mão que a fortalece, que o Senhor seja aquele que impulsiona a Tua igreja a pregar o Evangelho. Tu nos edificas, Senhor, pela Tua palavra. Tu nos diriges pelos caminhos de santidade. Tu nos encorajas pelo Teu Santo Espírito. E são essas coisas que nós mais precisamos para que as pessoas conheçam o Evangelho, o autêntico Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se necessário, Senhor, quebranta o nosso coração, transforma-nos, faz-nos amar a Tua palavra, faz-nos amar a oração, faz-nos amar a vida de santidade, faz com que, Senhor, não sejamos covardes diante de uma luta tão intensa contra potestades do ar. Mas, bom Deus, edifica-nos, santifica-nos, encoraja-nos, para que no abrir da nossa boca resplandeça o Teu Filho, Jesus Cristo, e este crucificado e ressurreto para a nossa salvação. Derrama a Tua graça sobre o Teu povo, bom Deus. Derrama a Tua graça sobre esta comunidade evangélica. Derrama a Tua graça sobre cada uma que ainda se dispõe a pregar o Teu Evangelho, e que almas se rendam a Ti, e a Ti somente, pela nossa pregação. Porque não buscamos as inclinações de nossa carne, os nossos desejos pecaminosos, ou aquilo que não se harmoniza com a Tua palavra. O que nós queremos, Senhor, é glorificar o Teu nome e fazê-lo conhecido em toda a terra. Dá-nos, pois, esta graça, meu Deus, e nós oramos no santo nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina para sempre. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e o temor de Jesus Cristo, a comunhão, consolação e o poder do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos amados, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre.